Você já deve ter me ouvido falar sobre o assunto, você já deve ter visto no nosso Instagram, você inclusive já deve ter lido no nosso blog que para atender criança e adolescente no seu laboratório é necessário obter o consentimento de pelo menos um dos pais ou responsável legal. Acontece, meus amigos e minhas amigas, que as regras mudaram. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, publicou um novo entendimento sobre o assunto em forma de enunciado. E é sobre isso que nós vamos tratar neste vídeo. Então fica até o final comigo, porque eu vou te mostrar as consequências práticas dessa mudança para o seu laboratório. Solta a vinheta, Pedrão! Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao canal do Cardoso Freire Consultoria. Nós somos o único escritório do Brasil especializado em criar soluções jurídicas para laboratórios de análises clínicas de pequeno e médio porte. O meu nome é Estela e hoje eu quero te falar sobre a mudança de entendimento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados acerca do tratamento de dados de criança e adolescente. Essa mudança de entendimento tem consequências práticas para o seu laboratório e é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Bom, se você caiu aqui de paraquedas, eu preciso te explicar o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, é uma lei federal, ou seja, ela está em vigor em todo o território nacional. E o objetivo dela é regulamentar como as empresas tratam dados pessoais das pessoas, dos consumidores, das pessoas físicas, eu, você, seu vizinho, a Carol que está aqui, de todo mundo. Então, se o seu laboratório trata, por exemplo, RG, nome, CPF, endereço, você, o seu laboratório, tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Tem um pequeno detalhe. O seu laboratório é uma empresa, a fins de Lei Geral de Proteção de Dados, considerada de alto risco, porque ele trata uma categoria de dados que a gente chama de dados sensíveis. São dados relacionados à saúde das pessoas. Por exemplo, os resultados de exame que você emite aí no laboratório. Esses dados são extremamente delicados, porque se eles forem tratados de maneira inadequada, podem causar graves danos para os seus titulares e, em consequência, sanções para o seu laboratório, multas e até mesmo processos judiciais. Então, se você se pergunta se o seu laboratório tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, a resposta é um alto e categórico sim, tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente porque trata dados sensíveis. Não é à toa que a RDC 786 de 2023, a normativa que vai substituir a RDC 302, né, que todos os laboratórios já estão acostumados, vai ter agora a RDC 786. Se você não sabe o que é pesquisa, o que é importante para o seu laboratório, essa nova normativa traz no seu artigo 32 a obrigação do laboratório estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados ou qualquer outra norma que venha a substituí-la. Então, sim, o seu laboratório tem que se adequar. E uma das regras da Lei Geral de Proteção de Dados é que, para o atendimento de criança e adolescente aí no seu laboratório, é necessário coletar o consentimento, a autorização de pelo menos um dos pais ou responsável legal. Só que essa regra mudou, ela sofreu uma alteração, mas para que eu possa explicar isso para você, a primeira coisa que você tem que entender é o que é base legal. Base legal é uma justificativa legal para o tratamento de dados. Base legal é o motivo pelo qual você vai tratar os dados. Você não pode tratar dados por qualquer motivo que surgir aí na sua cabeça. Você tem que tratar os dados apenas pelos motivos listados na Lei Geral de Proteção de Dados, especificamente no artigo 7º. Então, por exemplo, você pode tratar os dados, você pode usar os dados aí dos seus pacientes para cumprir um dever legal da sua empresa. Você pode, por exemplo, usar os dados do seu paciente para realizar uma notificação compulsória de algum resultado de exame. Não tem problema nenhum, é uma base legal válida. Você pode também usar os dados do seu paciente para se defender em algum processo judicial.
é válido também, não tem problema nenhum, ok? E uma outra base legal é o consentimento. Você pode usar os dados do seu paciente se o seu paciente deixar, para a finalidade que você disser para ele. Você pode perguntar assim, olha aqui, paciente, eu quero pegar seus dados e enviar para minha avó. Eu posso? E aí o seu paciente fala, pode. Beleza, ele consentiu, então você pode usar os dados para essa finalidade. Para o tratamento de dados de criança, que são pessoas de 0 até 12 anos incompletos, era necessário obter o consentimento, a autorização de pai, mãe ou responsável legal para o atendimento desse menor de idade, dessa criança. Né? Então você tinha que falar para o pai, para a mãe ou para o responsável legal: olha aqui, senhor e senhora, pai e mãe do Zezinho. Eu preciso realizar os exames de análises clínicas que estão sendo solicitados aqui pelo médico. Para isso, eu preciso que você me autorize. Então, assine esse papel aqui, assine esse termo de consentimento. Né? E quando a gente pensava em adolescente, que são pessoas de 12 a 18 anos, a gente tinha que também entender o melhor interesse desse menor, o melhor interesse do adolescente. Então, para o tratamento de dados de criança, era até então necessário seguir 2 requisitos. O primeiro, consentimento, e o segundo, melhor interesse. E para o tratamento de dados de adolescente, necessário seguir o melhor interesse. E o que é melhor interesse? Melhor interesse é um conceito muito fluido, é um conceito muito subjetivo. Por exemplo, para o pai do Zezinho, o melhor interesse dele é estudar na escola A, que é uma escola altamente qualificada, que tem alunos que todo ano passam em vestibulares muito difíceis e tudo mais. Agora, para a mãe do Zezinho, o melhor interesse do filho é, por exemplo, estudar na escola B, que é mais perto de casa, os amiguinhos da rua estão lá, o Zezinho vai poder ir e voltar para a escola a pé. Então, o melhor interesse é muito subjetivo. Mas quando a gente pensa no seu laboratório de análises clínicas, a gente pode categorizar, a gente pode listar alguns interesses que são unânimes, que são gerais. Por exemplo, é interesse da criança e do adolescente manter a sua vida. Então, é um melhor interesse para esse menor. É interesse da criança e do adolescente manter a sua boa saúde. É interesse da criança e do adolescente preservar a sua imagem. Então, quando a gente pensa em criança e adolescente, o melhor interesse, aí em termos práticos para o seu laboratório, é vida, saúde, imagem. Isso é o melhor interesse para criança e adolescente. Então, para o tratamento, recapitulando, de dados de criança era necessário consentimento, melhor interesse. E para o tratamento de dados de adolescente, necessário melhor interesse. Acontece que as empresas estavam tendo muita dificuldade de obter consentimento de pai, mãe ou responsável. A NPD publicou um documento chamado Tomada de Subsídios, né, para que ela pudesse entender o que estava acontecendo e ver a possibilidade de olhar para essa normativa de forma diferente, reinterpretar essa normativa. Né? E aí, na tomada de subsídios, eu até anotei aqui, as empresas, segundo a NPD, estavam reclamando que eram muitos requisitos para a obtenção do consentimento. O consentimento não é apenas um termo, não é apenas um documento. É um documento que tem que seguir inúmeros outros requisitos legais. Então, é um documento extremamente complexo de ser elaborado. Aqui no escritório, por exemplo, o termo de consentimento que a gente tem 2 páginas. Então, não é um documento fácil de ser elaborado. Né? Depois, dificuldade para verificar se o adulto que acompanha aquela criança, de fato, era mesmo o pai, a mãe ou o responsável legal. Aconteceu uma coisa muito interessante aqui no escritório uma vez, que um laboratório, lá no interior do Rio Grande do Sul, falou assim com a gente: olha, Estela, eu estou aqui com uma criança e com um adulto que a acompanha. Ele está dizendo que é o pai dela, mas eles não têm registro civil, eles não têm documento nenhum. Como que eu faço? Né? A nossa sorte foi que a prefeitura e algum órgão ali, alguma secretaria da prefeitura, que eu não me recordo agora, mandou um recado, mandou uma declaração dizendo que sim, de fato, aquele homem era o pai daquela criança e eles precisavam fazer o exame. Esqueci o nome, Carol, do exame que é para ver o tipo sanguíneo. Não, não é DNA, não, para ver se é tipo A, tipo B. Eu acho que é tipagem sanguínea da criança e do pai,
porque eles estavam ajudando, auxiliando a família a tirar os documentos pessoais. Então, olha que coisa, né? Muitas pessoas no Brasil ainda não têm registro civil. Então, era complicado. Depois, dificuldade de explicar para o pai, para a mãe ou para o responsável legal o que é o consentimento, né? E por que eles precisavam assinar o termo. Às vezes, você está lidando ali com pessoas analfabetas, com pessoas com baixa escolaridade, e o consentimento ele tem que ser informado, né? Ele tem que ser dado de livre-arbítrio. Então, para informar, para esclarecer do que se trata o consentimento, para algumas pessoas é muito complicado, né? Depois, aumento do tempo de atendimento. As empresas estavam dizendo que, para atender criança e adolescente está muito complicado, porque é um documento complicado de elaborar. Às vezes eu tenho que lidar com o pai, com mãe ou com o responsável legal que não entende muito bem o que eu estou falando, que não entende muito bem o documento, que é um pouco mais complicado. E ainda por cima aumenta o tempo de atendimento dessa criança e desse adolescente, tumultua aqui o nosso processo, né? E também estavam reclamando do aumento de papel. Tem muitas empresas que aboliram o papel das suas operações. Muitos laboratórios também aboliram o papel das suas operações. E não existe hoje nenhuma plataforma que facilite a coleta de consentimento de pai, mãe ou responsável de forma digital. Pelo menos que eu saiba. Se você souber de alguma plataforma, me fala aqui nos comentários que eu vou querer pesquisar. Mas não existe. Então estava aumentando o papel nessas empresas e o pessoal estava reclamando. Tendo tudo isso em vista, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados falou assim, não, gente, espera aí, vem cá, vamos conversar de novo, vamos restabelecer, vamos repensar essa regra. E foi assim que ela fez. Ela tomou subsídios da sociedade, se não me engano foram 70 e poucas contribuições de todo o Brasil, e publicou um enunciado reinterpretando essa regra. Mas antes que eu te diga qual é o novo entendimento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eu não posso deixar de pedir para que você se inscreva aqui no canal. É muito importante para a gente. Toda semana tem vídeo novo sobre assuntos jurídicos aplicados à rotina de laboratório de análises clínicas. A gente trabalha especialmente com LGPD e compliance trabalhista. Então se inscreva aqui, curta esse vídeo, compartilha com a equipe do seu laboratório, com seus sócios, com outras pessoas que você conhece, com seus amigos que tenham laboratório de análises clínicas ou que trabalhem em algum laboratório de análises clínicas. Essa interação e esse engajamento é muito importante para a gente e dá ânimo, dá incentivo para que a gente sempre continue produzindo conteúdo aqui para você. Combinado? Então, qual é o novo entendimento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Ela disse assim, olha, se o consentimento está muito difícil, então vamos fazer o seguinte, vocês podem usar qualquer base legal que tiver lá no artigo 7º da LGPD para tratar os dados de criança e adolescente, inclusive o consentimento. Então, em termos práticos, o que é que vai acontecer aí no seu laboratório? Se você quiser, você pode voltar a atender criança e adolescente como antes, sem a necessidade de coletar consentimento. Tem alguns clientes aqui no escritório que quiseram continuar coletando consentimento, obtendo consentimento de pai e mãe responsável legal. E tá tudo bem. Mas tem outros que falaram, não, vamos usar outra base legal, porque usar o consentimento aqui, obter o consentimento, está muito difícil. E assim fizeram. Então, em termos práticos, você simplesmente, se quiser, vai parar de obter consentimento. Você não tem mais essa obrigação. Você pode adotar outra base legal para justificar o tratamento desse dado. Mas o que você tem a obrigação de fazer é descrever esse tratamento de dados, esse processo de tratamento de dados, no seu inventário de dados, data mapping, ou termo de descrição de processo de tratamento de dados. Cada um chama esse documento de uma maneira. Mas você precisa descrever esse tratamento de dados, falar quais são os dados que você coleta, com quem compartilha, quais são os dados que você gera, descrever todo esse tratamento de dados, assim como todos os outros tratamentos de dados do seu laboratório têm que ser descritos nesse documento. Você vai descrever esse tratamento de dados de criança e adolescente lá e vai dizer qual é a base legal que você está adotando. Uma outra coisa que você tem que observar e que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados deixou claro no enunciado é que, olha, gente, vocês podem usar a base legal que vocês quiserem, mas uma coisa vocês têm que observar com primazia.
vocês precisam observar o melhor interesse da criança e do adolescente. Isso significa que mesmo tendo a base legal apropriada, mesmo tendo a base legal válida para tratar esses dados, se esse tratamento de dados não estiver de acordo, não for de encontro ao melhor interesse da criança e do adolescente, esse tratamento de dados não vai ser válido. Então, o melhor interesse da criança e do adolescente primeiro, depois uma base legal válida. É isso que a NPD disse que é para fazer com o tratamento de dados de criança e adolescente. Combinado? Espero que eu tenha ajudado, espero que esse vídeo tenha sido útil. Como disse, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, compartilha para ajudar a gente. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder com todo prazer. E até a próxima!